Neymar estava acostumado a multidões, holofotes e aplausos, mas nada o preparou para o que viu naquela noite. Ele não procurava nada, apenas rolava distraidamente pelo celular quando percebeu um detalhe. Uma funcionária, sempre presente nos turnos mais exaustivos, com um olhar cansado e mãos trêmulas, aparecia repetidas vezes em sua tela. O nome dela não importava para o sistema. Era só mais um crachá, mais um rosto entre tantos. Mas Neymar viu, ele notou. E algo dentro dele disse: siga essa mulher. Ela não sabia que estava sendo observada. Saía tarde, a passos apressados, com a cabeça baixa, como quem carrega o peso do mundo nos ombros. Os sapatos gastos contavam histórias que ninguém queria ouvir. Pegava o celular, hesitava, suspirava, abriu um aplicativo, digitou, apagou, tentou de novo. Finalmente, confirmou o pedido. Algo tão simples, tão banal para muitos, mas não para ela. Para ela, cada centavo gasto doía como um corte invisível. Neymar sentiu um aperto no peito, porque essa mulher estava pedindo comida a essa hora. A resposta veio rápido. Ele continuou observando, tentando entender, e então o entregador chegou. Ela pegou a sacola como quem recebe um presente raro, segurando firme, respirando fundo. Mas em vez de comer, em vez de se sentar e finalmente descansar, ela seguiu andando. Para onde estava indo? Neymar, intrigado, decidiu continuar assistindo. O que ele viu na sequência fez seus olhos se encherem de lágrimas. Ela parou em um pequeno beco, o tipo de lugar que muitos evitariam. A luz fraca revelava algumas figuras encostadas nas paredes, embrulhadas em cobertores rasgados. Crianças dormiam no chão, coladas às mães, protegidas apenas pela presença delas. E então ela fez o impensável. Abriu a sacola e, em vez de pegar para si, distribuiu a comida. Pequenos pedaços, pequenas porções. Como se quisesse fazer durar, como se cada mordida fosse sagrada. Neymar sentiu um nó na garganta. Quantas vezes ele tinha passado direto? Quantas vezes ignorou rostos como aqueles, histórias como essa? O que essa mulher fazia não era um ato isolado. Não era a primeira vez. Não era ocasional. Era um hábito, um compromisso silencioso com aqueles que ninguém via. Ele fechou os olhos por um instante. E isso não podia continuar assim. Ela voltava para casa com as mãos vazias, o estômago roncando, mas com o coração leve. Porque para ela, alimentar aqueles que tinham menos era mais importante do que saciar a própria fome. Neymar sentiu um peso diferente naquela noite. Não o peso dos holofotes, nem das expectativas do mundo, mas o peso de entender que ele podia fazer algo. Ele precisava fazer algo. E você, quantas vezes já ignorou um pedido de ajuda? Quantas vezes escolheu olhar para o outro lado? Nem sempre é sobre o que nos sobra, mas sobre o que escolhemos compartilhar. Se você acredita que um pequeno gesto pode mudar tudo, declare: eu tenho fé nos comentários. Mas Neymar não parou ali. Ele queria saber mais. Quem era essa mulher? Por que ela trabalhava tanto? Ele começou a perguntar discretamente. As respostas vieram aos poucos. Ela trabalhava turnos duplos para sustentar a mãe doente, para pagar o aluguel que vivia atrasado, para garantir que seu filho pequeno tivesse um futuro. Mas mesmo com tão pouco, ela ainda encontrava espaço para dar. A cada nova informação, Neymar sentia um aperto maior no peito. Como alguém tão invisível podia carregar um coração tão grande? Como ninguém nunca tinha notado antes? A verdade é que a maioria das pessoas não quer ver. É mais fácil fingir que não existe. Mas agora, ele sabia e não podia mais ignorar. O que Neymar fez depois disso mudou não só a vida dela, mas de muitos outros. Mas antes de te contar, me diz: você acredita que o bem sempre volta? Se sim, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. A história dela não era única. Infelizmente existem milhares como ela. Pessoas que lutam todos os dias, silenciosamente, sem pedir nada em troca. Mas o que ela não sabia é que naquela noite alguém viu. E esse alguém tinha o poder de mudar tudo. E agora?
Agora vinha a parte mais difícil. O que Neymar poderia fazer? Como poderia ajudar sem tirar dela a dignidade, sem fazê-la sentir-se um objeto de caridade? Ele precisava pensar, precisava agir do jeito certo, porque não era só sobre dinheiro, era sobre algo muito maior. E você, se acredita que o destino coloca certas pessoas no nosso caminho por um propósito, deixe "eu creio" nos comentários. Mas o que Neymar fez em seguida, isso ninguém esperava. Neymar sabia que não podia simplesmente deixar isso para lá. Aquela mulher não era só mais uma história triste no mundo, não era só mais uma trabalhadora invisível lutando para sobreviver. Ela era um reflexo de milhões de pessoas esquecidas, e agora ele não conseguia tirar isso da cabeça. O que faria? Como poderia ajudá-la? Mas e se ela não aceitasse ajuda? E se sua vida estivesse prestes a desmoronar e ninguém soubesse? A verdade é que muitas pessoas só enxergam o que querem ver. Passam ao lado de quem sofre e fingem que não existe. Mas você já parou para pensar se alguém perto de você está precisando desesperadamente de ajuda, mas tem vergonha de pedir? Pode ser um vizinho, um parente, alguém da sua própria casa. E quando você perceber, pode ser tarde demais. Neymar sabia disso. Ele também sabia que um erro poderia arruinar tudo. Se ele simplesmente desse dinheiro, ela poderia se sentir humilhada. Se tentasse expô-la, ela poderia se afastar. Ele precisava agir com inteligência, com cuidado, mas o tempo estava contra ele. Cada dia que passava, cada turno exaustivo que ela enfrentava, era mais um golpe em sua saúde, mais um passo em direção ao colapso. E se fosse tarde demais? A pergunta martelava sua mente. Quantas vezes essa mulher chegou perto de desistir? Quantas noites chorou de fome para alimentar os outros? Ninguém nunca perguntou. Ninguém nunca quis saber. O pior sofrimento não é a pobreza, é a indiferença. E quantas pessoas você já ignorou? Quantas vezes passou por alguém que precisava e fingiu que não viu? O mundo está cheio de pessoas invisíveis, mas você não precisa ser mais uma a ignorar. Se acredita que ainda existe bondade no mundo, declare "eu tenho esperança" nos comentários. Mas então Neymar teve uma ideia, algo que poderia mudar tudo, mas exigia coragem, exigia um risco. Ele decidiu que precisava conhecê-la melhor. Precisava ver sua rotina, entender sua realidade com seus próprios olhos. E o que ele descobriu foi ainda pior do que imaginava. Ela morava em um pequeno quarto alugado, dividido com mais 2 pessoas. Não tinha nada de luxo, não tinha nada de conforto. Apenas um colchão fino, algumas roupas dobradas e uma geladeira quase vazia. Quase não comia, mas nunca deixava de trabalhar, nunca deixava de ajudar os outros. Quantas pessoas vivem assim e ninguém nota? Quantas mães deixam de comer para que os filhos tenham uma refeição digna? Quantas pessoas dormem no frio porque o dinheiro não dá para o aluguel? Isso pode estar acontecendo com alguém que você conhece, agora mesmo. E se essa pessoa fosse você? Se um dia perdesse tudo, quem estenderia a mão? Quem se importaria? O pior medo de todos não é a pobreza, é ser esquecido, é gritar por ajuda e ninguém ouvir. Neymar sentiu isso como um soco no peito. Ele precisava agir agora. Mas como? Ele não queria apenas dar dinheiro e desaparecer. Ele queria mudar essa realidade, mas sabia que sozinho não conseguiria. E você, se acredita que a solidariedade pode transformar vidas, deixe "eu confio em Deus" nos comentários. Foi então que ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Uma decisão que mudaria o destino daquela mulher para sempre. Mas antes de te contar o que ele fez, me diga uma coisa. Se hoje você precisasse de ajuda, você teria para quem pedir? Agora feche os olhos por um momento. Imagine que, de repente, tudo que você tem desaparece. Não há mais comida na geladeira. Não há mais casa para voltar. Você está sozinho, invisível. Ninguém nota sua dor. Isso pode parecer um pesadelo, mas é a realidade de muitas pessoas. E pode acontecer com qualquer um.
Por isso, não ignore essa mensagem. Não feche os olhos, porque um dia pode ser você ou alguém que você ama. Neymar sabia disso. Ele sabia que se não agisse agora, poderia ser tarde demais. Então, ele fez algo que deixou todos chocados, algo que ninguém esperava. Mas antes de contar, faça uma coisa agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Porque o que Neymar fez em seguida foi muito maior do que qualquer doação. Ele encontrou uma maneira de garantir que essa mulher nunca mais precisasse escolher entre comer ou ajudar os outros. Mas não foi fácil. Ele teve que enfrentar algo que poucos têm coragem. Ele teve que mexer com um sistema que prefere manter pessoas como ela invisíveis. E é por isso que essa história ainda não acabou. Neymar sabia que não bastava apenas dar dinheiro. Isso resolveria o problema por um tempo, mas não mudaria a realidade dela. Quantas pessoas recebem ajuda por um dia e continuam sofrendo pelo resto da vida? Ele precisava garantir que essa mulher nunca mais fosse invisível, nunca mais precisasse escolher entre sua própria fome e a fome dos outros. Mas isso não seria fácil, porque o mundo não gosta de quem tenta mudar as regras. Pessoas como ela não são vistas porque ninguém quer ver. Ninguém quer pensar que alguém pode trabalhar o dia inteiro e ainda assim não ter o suficiente para viver. É mais fácil acreditar que a culpa é da própria pessoa, que não se esforçou o bastante, que fez escolhas erradas. Mas a verdade é outra. Quantas pessoas você conhece que trabalham incansavelmente e nunca saem do lugar? O sistema não foi feito para elas. O sistema foi feito para que continuem assim, presas, sem opções, sem saídas. E Neymar percebeu isso. Ele viu o que ninguém queria ver, mas ver não era suficiente. Ele começou a se perguntar, e se ninguém tivesse notado essa mulher? O que aconteceria com ela daqui a 5 anos? 10 anos? Talvez seu corpo não aguentasse mais os turnos dobrados. Talvez a fome cobrasse seu preço. Talvez um dia simplesmente desmaiasse no meio do trabalho e fosse descartada, como se nunca tivesse existido. É isso que acontece com os invisíveis. Eles são descartáveis. Quando não conseguem mais produzir, são substituídos. E se um dia for você? Se um dia sua saúde falhar? Se um dia não puder mais trabalhar como antes? Você acredita que alguém vai notar? Porque a realidade é essa. Ninguém se importa, até que seja tarde demais. Neymar percebeu que essa história não era só sobre ela. Era sobre milhões de pessoas, sobre trabalhadores esquecidos, sobre mães exaustas, sobre pais que nunca descansam. E ele sabia que não podia simplesmente seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele precisava fazer algo grande, algo que mudasse não só a vida dela, mas de muitas outras pessoas. Mas como? Se ele apenas desse dinheiro, o problema voltaria em pouco tempo. Se fizesse uma doação pública, poderia até ajudá-la por um tempo, mas não resolveria a raiz do problema. Ele pensou, até que teve uma ideia. E essa ideia mudaria tudo. Mas antes de contar, me responda. Você já parou para pensar o que faria se amanhã não tivesse dinheiro nem para comer? A fome é uma dor que poucos conhecem de verdade. Mas aqueles que já sentiram jamais esquecem. Neymar sabia disso. E ele não ia permitir que aquela mulher passasse por isso nunca mais. Então, ele começou a agir. E o que aconteceu depois disso, ninguém poderia prever. Primeiro, ele começou a investigar. Quem mais estava na mesma situação? E o que descobriu foi assustador. Não era só ela, eram muitos, eram milhares. E ninguém estava fazendo nada. Ele percebeu que o problema era muito maior do que pensava. Se ele ajudasse só essa mulher, estaria ignorando todas as outras. E isso não era suficiente. Então ele fez algo que ninguém esperava. E o impacto disso foi tão grande que em poucos dias o mundo inteiro ficou sabendo. Mas antes de te contar o que aconteceu, me responde uma coisa. Se você estivesse no lugar dela, o que esperaria que alguém fizesse? Se acredita que toda vida merece dignidade, declare "Eu creio" nos comentários, porque o que Neymar fez em seguida mudaria vidas para sempre, mas também traria consequências. Porque quando alguém tenta mudar as regras, sempre enfrenta resistência. E Neymar estava prestes a descobrir que nem todo mundo queria que essas pessoas fossem vistas.
Mas agora já era tarde demais. Ele já tinha começado algo que não podia mais parar, e o que veio depois foi ainda mais impactante. Mas essa história ainda não acabou. Neymar estava prestes a fazer algo que ninguém esperava. Algo que poderia mudar a vida daquela mulher para sempre. Mas também poderia colocar ele em uma posição complicada. Porque sempre que alguém tenta mudar as regras, sempre aparece alguém para tentar impedir. Ele sabia que não podia agir por impulso. Qualquer erro poderia acabar prejudicando em vez de ajudar. Porque essa mulher não queria ser um caso de caridade. Ela queria apenas uma chance real. Mas quantas pessoas conseguem essa chance? A verdade é que o mundo não é feito para os invisíveis. Eles são esquecidos, explorados, usados até o limite e depois jogados fora. E se Neymar fizesse algo errado, poderia transformar essa mulher em um alvo. Poderia expô-la de um jeito que só aumentaria o seu sofrimento. Ele precisava de um plano. Então ele começou a pensar: o que faria a diferença? O que garantiria que ela não apenas recebesse ajuda, mas que tivesse um futuro? Foi aí que ele percebeu uma verdade cruel. A maioria das pessoas que vivem nessa situação nunca saem dela, porque não têm oportunidades reais, porque não têm apoio, porque ninguém quer dar a mão para elas. E Neymar sabia que precisava mudar isso. Mas como? Ele decidiu que não bastava apenas dar dinheiro ou comprar comida. Ele precisava mudar a estrutura. Ele começou a conversar com pessoas influentes, empresários, investidores, instituições. Ele queria criar algo que não fosse apenas um ato de caridade, mas uma mudança real. Mas aí veio o choque. Nem todo mundo queria ajudar. Muitas empresas preferiam que pessoas como essa mulher continuassem invisíveis, porque assim poderiam continuar explorando, continuar pagando pouco, continuar ignorando. E se Neymar fosse contra isso, poderia comprar uma briga muito maior do que esperava. Mas ele não tinha mais escolha. Ele já tinha visto demais. E uma vez que você vê, não pode mais fingir que não viu. Você já passou por essa situação. Já sentiu que algo estava errado, mas preferiu ignorar. Quantas vezes você viu alguém sofrendo e pensou: não é problema meu? Mas e se um dia for? E se amanhã for você? Neymar sabia que não podia mais ignorar. Então, ele fez algo que chocou o mundo. Ele começou um movimento para transformar não só a vida daquela mulher, mas a vida de milhares de outras pessoas. E foi aí que os ataques começaram. Porque quem está no poder não gosta de ver os invisíveis se tornando visíveis. Não gostam quando alguém quebra o sistema. E Neymar percebeu que essa luta era muito maior do que ele imaginava. Mas ele não ia parar, porque agora ele tinha um propósito. E nada mais o faria voltar atrás. Se você acredita que toda vida merece dignidade, declare "eu creio" nos comentários. Porque o que Neymar fez depois mudaria tudo para sempre. Mas também teria consequências. E essas consequências não foram nada fáceis. Você está preparado para saber o que aconteceu em seguida? Então, não saia agora, porque o pior ainda estava por vir. Neymar não tinha mais volta. Ele já tinha tomado sua decisão. Mas agora ele sabia que não estava apenas ajudando uma mulher, estava comprando uma briga com um sistema que foi feito para manter pessoas como ela presas em um ciclo sem saída. E esse sistema não ia aceitar isso tão fácil. No começo, parecia que tudo estava indo bem. Ele conseguiu contatos, começou a organizar uma forma de ajudá-la sem expô-la. Mas aí as dificuldades começaram a aparecer. Telefonemas estranhos, propostas suspeitas, advertências discretas. Pessoas influentes diziam: talvez seja melhor você não se envolver nisso. Outros foram mais diretos: você não entende como as coisas funcionam. E foi aí que ele percebeu: mudar a vida de uma pessoa era fácil. O difícil era mudar um sistema que depende de manter essas pessoas na miséria. Mas Neymar não ia parar agora, porque ele tinha visto a verdade. E quando você enxerga a verdade, não consegue mais voltar para a ignorância. Quantas pessoas hoje estão vivendo no limite? Quantas estão um dia longe de perder tudo? E se amanhã for você?
Neymar sabia que a maioria das pessoas vive no automático. Trabalham, pagam contas, lutam para sobreviver. Mas e quando algo inesperado acontece? Um problema de saúde, um acidente, um corte de funcionários. Em um instante tudo pode desmoronar. E então ninguém olha para você. Ninguém se importa, porque esse mundo foi feito para os fortes, certo? Errado. Esse mundo foi feito para que apenas alguns poucos fiquem no topo e os outros continuem servindo. E quando alguém tenta mudar isso, se torna um problema. Neymar agora era um problema. E isso começou a ficar perigoso, porque algumas pessoas não queriam que essa história fosse para frente. Mas ele não ia desistir, porque não era só sobre essa mulher, era sobre milhões como ela. E se você acredita que toda vida merece dignidade, declare "Eu creio" nos comentários. Mas Neymar sabia que estava mexendo com algo grande. Ele sabia que se continuasse poderia perder coisas que nunca imaginou. Fama, oportunidades, apoio de marcas. Porque muitas das empresas que o patrocinavam se beneficiavam desse sistema. E se ele batesse de frente, o que aconteceria? Mas ele não tinha mais escolha, porque agora ele via os rostos dessas pessoas toda vez que fechava os olhos. Ele via a mulher servindo comida enquanto ela mesma não comia. Ele via as crianças dormindo no chão frio. Ele via os trabalhadores que nunca sairiam da pobreza porque nunca lhes deram uma chance real. E agora ele não podia fingir que não sabia. Você conseguiria? Se visse essa realidade de perto, conseguiria voltar para sua vida normal como se nada tivesse acontecido? Neymar não conseguiu, e foi por isso que ele fez algo que ninguém esperava. Mas antes de te contar, me responda uma coisa. Se você pudesse mudar a vida de uma pessoa para sempre, faria isso? Se sim, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários, porque Neymar estava prestes a dar um passo sem volta. E o que veio depois foi ainda mais surpreendente, porque essa história ainda não acabou, e o pior ainda estava por vir. Neymar estava prestes a tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Ele sabia que, a partir desse momento, não haveria mais volta. Ele não estava apenas ajudando uma pessoa, ele estava desafiando um sistema que se alimenta da miséria de milhares. E sistemas assim não gostam de ser desafiados. Primeiro vieram as tentativas sutis de dissuadi-lo. Telefonemas, mensagens, conselhos de pessoas influentes. Tentaram convencê-lo de que isso não era problema dele, que ajudar uma pessoa era bonito, mas mexer na estrutura da sociedade era perigoso. E foi aí que ele percebeu o verdadeiro problema. O mundo não está quebrado. Ele foi construído assim. As regras foram feitas para que poucos tenham tudo e milhões lutem para sobreviver. E agora que Neymar tinha visto isso claramente, ele não podia mais ignorar. Mas você já parou para pensar nisso? Já percebeu que o mundo não foi feito para que todos vençam? Quantas pessoas você conhece que trabalham de sol a sol e nunca saem do lugar? E por que isso acontece? Porque há quem precise que elas continuem presas. E se alguém tenta mudar isso, torna-se um problema. E Neymar agora era um problema. Ele sentia isso no ar. As reações das pessoas mudaram, o tom de voz, os olhares, as entrelinhas das conversas. Mas ele não podia mais parar, porque agora ele sabia. E quando você descobre algo que muda sua visão do mundo, você tem apenas duas opções: ignorar e fingir que nada aconteceu, ou lutar contra isso, mesmo sabendo dos riscos. Neymar escolheu lutar, mas o que aconteceu depois foi muito pior do que ele esperava. Porque quando você desafia algo grande demais, ele começa a te atacar. E os ataques vieram de todos os lados. Primeiro, surgiram boatos sobre ele, notícias falsas, acusações vagas, críticas de pessoas que antes o apoiavam. Depois, vieram as ameaças diretas. Isso não é seu problema. Você não sabe com o que está lidando. Melhor focar no seu trabalho e esquecer essa história. Mas Neymar não se calou, porque agora ele não estava mais lutando por uma mulher. Ele estava lutando por todos que nunca tiveram voz. E se ele parasse agora, estaria traindo tudo o que acreditava. Mas antes de continuar, me responda uma coisa. Se amanhã tudo o que você tem fosse tirado, alguém estenderia a mão para você?
Se acredita que Deus nunca abandona aqueles que têm fé, escreva "Eu tenho esperança" nos comentários, porque Neymar estava prestes a fazer algo que ninguém esperava, algo que mudaria sua vida para sempre, mas também poderia destruir tudo o que ele construiu. Porque agora ele estava lutando contra algo muito maior. E essa luta não seria fácil, porque o pior ainda estava por vir. Neymar não era ingênuo. Ele sabia que, ao desafiar algo tão grande, enfrentaria resistência. Mas o que veio a seguir foi muito pior do que ele poderia imaginar. Primeiro vieram os sussurros, as mensagens discretas, os conselhos de quem antes se dizia amigo. Isso não é seu problema, Neymar. Você está brincando com fogo. Pessoas poderosas não gostam quando alguém tenta mudar as regras. Ele ignorou, porque o medo nunca foi suficiente para pará-lo. Mas o que veio depois não podia ser ignorado. Ataques, mentiras espalhadas pela mídia, histórias distorcidas para sujar sua imagem. Pessoas que antes o elogiavam, agora o criticavam sem motivo. Porque quando você tenta mudar o sistema tenta destruir você. E Neymar estava aprendendo isso da pior forma. Mas me diga uma coisa, quantas vezes você já viu isso acontecer? Alguém tenta fazer o bem e de repente se torna um alvo, porque os donos do poder não querem que as coisas mudem. Mas Neymar não ia recuar, porque ele sabia que se fizesse isso, tudo voltaria ao normal. Menos para aquela mulher. Ela continuaria invisível, continuaria lutando todos os dias até não aguentar mais. E isso ele não podia permitir. Mas o que ele faria a seguir mudaria sua vida para sempre. Porque agora ele não estava apenas ajudando, ele estava comprando uma guerra. E nessa guerra não havia garantias de vitória. Ele poderia perder tudo, sua reputação, seus contratos, seu apoio, mas ele não podia mais fingir que não via. E você, se estivesse no lugar dele, teria coragem de continuar? Se acredita que Deus dá força para aqueles que não desistem do bem, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Porque o que Neymar fez depois foi ainda mais inacreditável. E se você acha que já ouviu tudo, você está enganado, porque o pior ainda estava por vir. Neymar sentiu o peso de cada decisão. Ele sabia que estava mexendo com forças que não aceitavam mudanças, mas agora não havia mais volta. Ele viu o olhar daquela mulher, um olhar de cansaço de quem já não espera mais nada da vida, mas também de quem nunca perdeu a esperança. E era isso que o impedia de desistir. Mas o sistema não ia permitir que ele continuasse sem consequências. As críticas se tornaram mais agressivas, os ataques mais diretos. Neymar começou a perceber que não estavam apenas tentando assustá-lo, eles queriam que ele parasse de vez, mas ele não ia parar, porque se parasse, estaria dizendo ao mundo que essas pessoas realmente não importam, e ele sabia que importavam. Mas me diga uma coisa, e se amanhã você precisasse de ajuda e ninguém estivesse lá para te estender a mão? Se acredita que Deus nunca abandona aqueles que têm fé, escreva "Eu creio" nos comentários. Mas Neymar sabia que apenas acreditar não era suficiente. Ele precisava agir, e foi exatamente isso que fez. Mas ao fazer isso, ele desencadeou algo que ninguém esperava, e o que aconteceu depois foi ainda mais chocante. Mas antes de te contar, me responde uma coisa. Se um dia sua vida desmoronasse, quem estaria lá para te ajudar? Porque muitas dessas pessoas que vivem no limite não têm ninguém. E Neymar estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Porque agora não era mais só sobre aquela mulher. Era sobre um sistema que se recusava a mudar. E ele estava prestes a descobrir o verdadeiro preço de desafiar esse sistema. E esse preço talvez fosse alto demais. Mas agora já era tarde para voltar atrás, porque o pior ainda estava por vir. Neymar respirou fundo. Ele sabia que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Não era apenas sobre ajudar uma mulher, era sobre lutar contra um sistema que se alimentava do sofrimento de milhares. E agora, ele estava no centro dessa batalha. As ameaças ficaram mais intensas. Não eram mais apenas palavras. Agora, havia riscos reais. Seus contratos
anos estavam em jogo. Seu nome, sua reputação, tudo poderia ser destruído, porque ele estava mexendo onde ninguém tinha coragem de mexer. Mas ele não ia parar, porque agora ele via a verdade. E quando você enxerga a verdade, não pode mais fingir que não vê. Mas o que Neymar fez em seguida, ninguém esperava, porque ele não apenas continuou, ele foi ainda mais fundo. Ele começou a investigar, a falar com mais pessoas, a enxergar o tamanho real do problema. E o que ele descobriu foi assustador. Essa mulher não era um caso isolado. Existiam milhares como ela. Trabalhadores invisíveis, mães exaustas, homens que lutam todos os dias sem nunca sair do lugar. E o pior, o sistema foi feito para que eles nunca consigam sair. Porque se todos tivessem oportunidades justas, quem continuaria sendo explorado? Quem continuaria aceitando trabalhar o dobro por quase nada? A miséria não é um acidente, ela é planejada, e Neymar percebeu que ele estava tocando em uma ferida que ninguém queria expor. Mas agora era tarde demais para voltar atrás. E você? Já percebeu como as coisas realmente funcionam? Se acredita que ainda há esperança para aqueles que lutam, escreva "Eu tenho esperança" nos comentários. Mas Neymar sabia que só ter esperança não bastava. Ele precisava agir. E foi isso que fez. Ele tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Ele decidiu expor a verdade. Mas expor a verdade tem um preço. E Neymar estava prestes a pagar esse preço. O que aconteceu depois foi um choque. Pessoas começaram a se afastar. Marcas começaram a reconsiderar contratos, porque ele estava mexendo com algo grande demais. E agora ele estava sozinho, mas ele não podia parar, porque agora ele carregava a responsabilidade de todos que nunca tiveram voz. E ele estava prestes a descobrir que essa batalha ainda estava só começando. Mas antes de continuar, me responda uma coisa. Se amanhã fosse você no lugar dessa mulher, quem estaria ao seu lado? Porque muitos acreditam que nunca vão precisar de ajuda, até que precisam. E então olham para os lados e percebem que não há ninguém ali, que estão sozinhos. E Neymar sabia que não podia permitir que essas pessoas continuassem invisíveis. Mas o que ele fez depois mudaria tudo para sempre. E o que veio depois foi ainda pior do que ele poderia imaginar. Porque o sistema não ia deixar barato. E agora Neymar tinha um inimigo poderoso. E esse inimigo faria de tudo para silenciá-lo. Mas Neymar não ia se calar, porque agora ele lutava por algo muito maior do que ele mesmo. Mas essa luta ainda não acabou. E o pior, ainda estava por vir. Mas agora eu te pergunto, quantas vezes você já viu isso acontecer? Alguém tenta fazer o bem e de repente se torna um alvo, porque o mundo não aceita aqueles que tentam mudar as regras. E Neymar estava vivendo isso na pele. As ameaças aumentaram, os ataques se intensificaram, o preço por desafiar o sistema estava sendo cobrado. Mas ele não parou, porque ele sabia que se recuasse, estaria traindo todos que confiavam nele. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele reuniu tudo o que sabia, todos os relatos, todas as histórias, e decidiu expor a verdade para o mundo. Ele não ia mais lutar no silêncio. Ele ia falar onde todos pudessem ouvir. E o que aconteceu depois? Mudou tudo, porque a verdade, quando dita da maneira certa, se espalha. Ela toca corações. Ela faz as pessoas enxergarem o que sempre ignoraram. E foi isso que aconteceu. Milhões de pessoas começaram a ouvir. A história daquela mulher não era mais invisível. O sistema tentou silenciá-lo, mas era tarde demais, porque a verdade já tinha sido revelada e agora não havia como voltar atrás. E se você acredita que a verdade sempre vence, escreva "Eu creio" nos comentários. Porque essa história não termina aqui. Ela continua com cada pessoa que decide abrir os olhos e enxergar. Com cada um que escolhe não se calar diante da injustiça. Com cada um que entende que ninguém deveria ser invisível. Neymar aprendeu isso. E agora você também sabe. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso?